Eu, em primeiro lugar, olá. Espero que esteja tudo bem convosco. Acho que isso é a parte principal da educação e acho que nunca deve perder isso. Embora, de fato, aquilo que eu gostaria de falar não vai ser algo muito agradável, aviso já. Eu não tenho, sinceramente, a certeza sequer que se alguém vai querer ouvir, mas de qualquer forma eu tenho passado por certos conflitos interiores e certas situações onde eu tenho cada vez mais chegado a um lugar de consenso dentro de mim de que eu não sirvo para estar aqui. Eu não sirvo para estar aqui. E quando eu falo aqui, eu falo neste mundo, nesta terra. Eu não pertenço aqui. E eu falo isto com toda a certeza no meu coração e toda a dúvida ao mesmo tempo de que raios é que eu estou aqui a fazer. Porque eu ainda não compreendi. Porque eu vivo. Eu vivo num lar que não é cristão. Em primeiro lugar, vamos começar por aí. Onde, se eu levantar a minha voz para falar sobre isso, sou acusado de estar a pregar e a pessoa não quer ouvir. Básico. Não há relacionamento, não há convívio, não há nada que me faça ter vontade de me relacionar. E nem é só aqui, é em todo lado. Eu lido com pessoas que me mostram uma realidade diferente daquela que eu tenho vivido, daquela que eu tenho apalpado. Eu sou um cara muito solitário, passo a maior parte do meu tempo sozinho, e pelo simples fato de que eu, à minha volta de disponibilidade, tenho tudo menos aquilo que eu procuro, que eu preciso. Tipo, eu sou um cara que sempre saiu muito, bebeu muito, se divertiu muito, e isso é uma coisa que eu tenho muita facilidade. Eu tenho muita facilidade tipo, em sair, conviver, conhecer muita gente, cara, eu conheço muita gente na rua. Eu falo com todo mundo. Eu tenho um monte de pessoas que eu conheço e que eu conheci ao longo da minha vida toda que nem sequer moram aqui, sabe? E esse tipo de pessoas, e não estou a criticar ninguém, atenção, mas pelo contrário, cada vez mais eu vejo tipo que as realidades são diferentes, são distintas e eu continuo a tentar entender onde encaixar cada peça. Eu vou na igreja, eu convivo com pessoas, eu vejo pessoas e tudo mais, mas não sinto a mesma cena, tipo, da parte das pessoas, sabes, de querer conviver e de querer estar contigo ou algo do género, de uma forma tipo, que eu vejo na rua. Eu não estou a falar tipo no mundo, na rua. Porque no mundo também tem pessoas tipo, que eu conheço que já há um tempo já foram minhas amigas, hoje em dia já não são mais, porque não há convívio, não há relacionamento, não há convivência. Isso deixa um gajo mais para baixo. Tipo, talvez também tenha aprendido muito ao longo disso, de que eu talvez não tenha sido o reflexo disso, não tenha sido o melhor amigo para se estar junto. Eu passei por muita coisa nos últimos tempos, desde a adição, o período que eu estive metido em certas situações, onde eu perdi muitas vezes a cabeça e passei por graves psicoses, das quais eu lamento, situações lamentáveis mesmo, principalmente depois da morte do meu irmão. Minha vida mudou radicalmente. Eu namorava, de repente deixei de querer estar com as pessoas porque o último relacionamento que eu tive não correu lá muito bem, porque eu comecei a ter um conflito interior relativamente a relacionamentos. E eu namorava com uma pessoa tipo,
que foi a melhor pessoa que eu já tive. Ela fez-me ver quem eu realmente era, digamos assim, a cuidar de mim. Só que, infelizmente, ela apanhou-me num lugar de transição, onde eu deixei de ser quem eu era e passei a ser quem eu sou. O Klaus, o cara que queria fazer diferente. Filho de Cristo, cristão. I guess. Acho que é a única maneira que eu posso por isso dessa forma. E eu, desde essa altura, eu prometi que eu não me metia mais com ninguém. Porque carência não é resposta pra gente colocar o coração de alguém em risco de se apodrecer. Foi na altura que eu entrei em depressão e eu de lá para cá tenho andado mais ou menos pior ou melhor, às vezes depende de como encarar. Eu agora consigo reconhecer os picos de ansiedade e depressão que acontecem esporadicamente, constantemente, e eu creio que até que possa ser o início de um distúrbio de bipolaridade, porque numa fase eu estou no pico e estou tipo high, super tipo tranquilo, mas depois eu começo a descer e fico tipo macaca e não consigo fazer nada, não devo fazer nada, perco a vontade de tudo. E digamos que a minha vida tipo social não é das melhores. Tenho-me desiludido bastante, tenho desiludido muito com as pessoas. E acho que até é bom porque eu estou numa fase de descoberta e estou a tentar entender e encaixar-me no papel como cristão e tentar perceber o que é que Deus quer de mim, até porque eu sou muito cínico. Eu sou muito cínico, falso, arrogante, prepotente e vaidoso, orgulhoso. E dentro do meu coração, não que eu seja, mas dentro do meu coração eu sou. E há um conflito muito grande em mim relativamente a isso, porque eu sinto aquilo que eu sinto, mas sei aquilo que eu sei e escolho saber e fazer de acordo com aquilo que eu vivo, que é a minha verdade. Mas não é fácil. Dói quando chegas a uma parte tipo que tu perguntas-te porquê que estás a fazer isso, de que é que vale a pena. Acho que já cheguei numa fase da minha vida que eu faço a mesma pergunta que o Paulo, né? Eu preferia ir embora, eu preferia que Deus me tirasse daqui, eu preferia que Deus me levasse deste lugar, mas depois há uma coisa que me chama na razão e fala tipo, mas esta gente, e a raiva que eu tenho é que as pessoas não ouvem. A raiva que eu tenho é que as pessoas não ouvem. Eu como disse, eu sou um cara muito sozinho e muito solitário. Então eu passo grande parte do meu tempo com Deus, em intimidade, em relacionamento. E o meu relacionamento com Deus não é provavelmente aquele relacionamento que eu vou orar, tipo, pedir alguma coisa. Não, porque eu normalmente não peço quase nada. E se eu pedir, eu peço pelo meu interior, eu não peço por nada à minha volta. Na minha volta está tudo tranquilo. Durante muito tempo tive medo de trabalhar por causa dos meus vícios, porque a maior parte do dinheiro que gastava sempre em porcarias, e claro que uma pessoa não se sente feliz com isso, mas claro que também ninguém vai entender isso. Hoje em dia as pessoas pensam mais em dinheiro e fama e coisas assim do género, e estarem confortáveis a nível económico, social e tudo mais do que provavelmente interiormente. E eu não sou assim. Eu não sou esse cara. Acho que já passei por muita dor, muitas dificuldades, a ponto de entender que há coisas que valem mais a pena do que provavelmente sei lá. Há certos questionamentos que eu levanto acerca de mim mesmo que eu não entendo, porque
eu me pergunto onde é que eu me encaixo. E há bocado eu por acaso estava a fazer exatamente isso. Eu estava nessa parte do tentar entender um bocadinho onde é que eu me encaixo. Eu até escrevi aqui no meu caderninho coisas que eu preciso de entender sobre mim. E 3 tópicos deles foram que eu preciso de entender onde é que está o meu coração, quem eu sou, qual é a intenção dele, a balança, né? O mundo material, físico ou cristão, que é espiritual. E eu sempre tentei, na minha caminhada, tentar, fazer um meio termo. E perceber, eu sou um cara que precisa de isto para viver a vida, mas eu quero isto. E este lado chama muito mais para mim. Eu sou uma pessoa que só agora, desde há uns tempos atrás, há cerca de mais ou menos um ano, é que eu comecei a ter realizações na minha vida. Porque foi aí que eu comecei a tratar dos meus vícios, foi aí que eu comecei a deixar a droga, foi aí que eu comecei a deixar as noites e realmente a encontrar uma razão para viver. Eu comecei a ter sonhos novamente, aspirações, ter vontades e também comecei a controlar-me mais. E aprendi a ter mais gostos pela vida. Uma coisa que eu amo fazer é almoçar ou jantar fora. Peço desculpa, mas são coisas que acontecem quando nós falamos sobre o nosso coração. Estas coisas vêm à tona e nós não temos como controlar de vez em quando, e às vezes fazemos estas coisas. Mas como passa em frente. E é exatamente isso. Eu comecei a ganhar gosto pela vida novamente. Lembrar de sonhos, coisas assim do género, coisas simples, coisas parvas, coisas estúpidas, como o parque de diversões, que é o maior sonho da minha vida, porque eu ainda quero fazer isso um dia e vou fazê-lo, tenho certeza que sim, viajar, etc, e tudo mais, construir uma carreira, ter um novo restaurante, etc, e os meus projetos a nível social e tudo mais, porque ao longo destes tempos todos de vida eu tenho feito grandes amigos que me têm ensinado bastante coisas acerca dos pequenos valores da vida. Bastante até. Posso-vos dizer que grande parte das coisas que eu me esforcei a fazer, filo depois de os conhecer e de ver a realidade deles, que era diferente da minha. Porque apesar de eles estarem a enfrentar a mesma situação que eu, eles estavam e estão, alguns, em situações bem piores. Embora eu tenha um teto na minha casa, eles não têm. Mas eu comecei a identificar-me com eles em certas situações. Porque quando nós estamos nessa situação tão frágil, tão vulnerável, nós estamos sozinhos. A verdade é que ninguém quer entrar na guerra connosco. Quando nós passamos da fase de consumo para o consumo exagerado e os seus efeitos, não é? Ninguém quer estar perto, ninguém quer ver, ninguém quer ser incomodado, digamos assim. Ninguém quer aturar um cara gritando, chorando, pedindo socorro, porque está ficando doido. Porque nem toda a gente tem o coração que a gente tem. E é exatamente nessa parte que eu quero chegar, porque eu tive muita dificuldade de entender o porquê que o meu coração, ou certos tipos de coração de pessoas, estão virados para um lado e os outros estão virados para outro. Eu posso dizer que eu me arrependo muito, porque eu perdi muitos amigos meus ao longo da minha vida, que se calhar se eu precisasse hoje de chamá-los, eles não pensariam duas vezes antes de ter comigo. E por essa mesma razão eu peço perdão.
porque ele foi um amigo de caca, bosta mesmo, ali nada. Acho que sim. E foi nessa parte que eu cheguei. Acerca do esforço. E eu peço desculpa que eu já estou a perder um bocadinho daqui da situação, mas foi exatamente nessa parte do esforço. Eu comecei a questionar acerca de: será que eu faço o suficiente? Será que eu me importo? Será que eu busco, dedico, procuro, ajudo e faço entender? Será que eu entendo, compreendo as pessoas e respeito as pessoas nesse aspecto? Eu comecei-me a questionar acerca disso, porque as pessoas não criavam um relacionamento comigo. E continuam, algumas não queriam criar. Outras pessoas criam, mas tipo... têm interesses que neste momento eu não consigo responder, digamos assim. E outras situações em que eu não quero, porque eu tenho tentado evitar correr para certos lugares, certos sítios e certas situações nas quais eu não posso estar perto, infelizmente. Porque eu ainda estou num processo de reabilitação, digamos assim. Há situações, e principalmente tendo a situação que eu estou a descobrir que eu se calhar tenho bipolaridade, ou seja, tipo, eu tenho que ter muito mais atenção ainda. E eu sei que isso acontece com muita frequência connosco. Nós perguntamos muitas vezes: será que fazemos o suficiente? Porque parece que nós nunca encaixamos em lado nenhum. Nunca somos bons o suficiente, nunca temos valor suficiente. E isso faz-nos questionar se estamos a ir bem ou estamos a ir mal. E principalmente nesse lugar onde ainda estamos a tentar descobrir quem somos. Hoje, por acaso, posso-vos dizer que antes de começar a fazer este vídeo, eu tive um momento de reflexão. Também falei com alguns amigos meus acerca disso, e questionei-me: porquê que será que eu sempre tive esse conflito interior e essa dúvida? Porquê que pesa tanto? Porque as pessoas parecem... lá está, é a comparação. É porque nós estamos sempre a querer comparar-nos. Nós não conseguimos romper com as coisas de vez em quando, com as mentalidades que nós temos, com as vontades e os nossos desejos, e o nosso coração não consegue avançar, porque nós estamos sempre a comparar-nos. Acho que nós vivemos numa cultura errada relativamente a isso. Nós não compreendemos ainda aquilo, o quão forte nós somos, aquilo que somos capazes de fazer, porque nós estamos sempre a ver aquela distância que o outro percorre ou que deixa de percorrer e que nós não conseguimos, ou conseguimos e depois ficamos sozinhos e queremos voltar para trás para caber no mundo de alguém que não quer o suficiente. E a verdade é que nós temos que fazer uma escolha. A verdade é que nós temos que fazer uma escolha, e há de chegar um momento, há de chegar um dia nas nossas vidas em que nós vamos ter de mesmo realmente decidir: ou o mundo ou Cristo. Eu escolho Cristo. Esta semana eu passei por uma situação muito complicada, muito difícil na minha mente, por causa de um descuido que eu tive, e tive de fazer as decisões mais difíceis que eu já tive na minha vida. Agarrar-me com unhas, pés e garras ao meu Senhor, sozinho, porque eu só tinha Ele para me ajudar. Graças a Deus, Deus é Pai, Deus cuida, Ele enviou os meus amigos. E eu percebi: eu não quero o que este mundo oferece para mim. Eu não quero encher o meu coração com vaidades, com falhas, com orgulhos, com raiva, com vingança, com ostentação, esses que... Cara, não, eu quero criar eu quero criar em mim um caráter de integridade tão exponencial, tão único, tipo, a ponto de que eu não tenha nada para reter.
Tudo aquilo que eu aprender eu quero dar. Tudo aquilo que eu receber eu quero partilhar. Sabes, tipo, as dificuldades não devem fazer de nós quem nós somos. No sentido, tipo, de mau caráter. Mas deve nos fazer crescer para que nós possamos ensinar e aprender. O que me leva a outro tópico que eu tenho. Eu desiludo. Eu faço erros. Sim. É exatamente isso. Eu vou causar desilusões, vou fazer erros, vou. Acho que eu escrevi mal alguma coisa aqui. Afinal, o tópico era acerca da comparação, não era sobre desilusão. Se bem que eles estão bem relacionados, sabes? Eu acho sinceramente que o tópico da desilusão e da comparação eles estão muito relacionados. Porque isso vem daquilo que nos alimenta, não é? Ou seja, tipo... Isso nos impede muitas vezes de avançarmos para a frente. Acho que a desilusão na nossa vida ela tem um poder destrutivo e tem um poder reconstrutivo. Ela pode fazer-nos continuar, avançar em frente ou voltar para o zero. Só que geralmente voltamos para o zero, mas depende de onde é o nosso coração. Porque muitas vezes é um local de reconstrução, porque quebra todas as barreiras que nós já construímos, dá-nos uma nova visão, um novo destino e faz-nos avançar. Outras vezes estagna-nos e nós não saímos de lugar. E acho que é exatamente aí que nós passamos a conhecer nós mesmos. Acho que é aí que nós chegamos a entender o compromisso relativamente à vida, o que é que nós queremos. E isso começa por entender quem nós somos, o nosso eu, as nossas vontades, né? A nossa força de vontade, quem são as nossas vaidades, que normalmente é aquilo que está associado ao agradar o próximo, ao fazer as coisas em prol do próximo para que nós possamos ser elogiados, para que nós possamos ser admirados, não é? O nosso ego, que é outra vertente daquilo que também nós temos, que é o nosso pior amigo, digamos assim. Nós temos o melhor amigo e nós temos o pior amigo. E o nosso ego é o nosso pior amigo. Aliás, sim, infelizmente é pior amigo, porque a gente não tem como distinguir quem é o nosso ego e quem é que a gente é. Porque principalmente quem sofre na vida tem um problema muito grande em distinguir essa voz do ego da voz que realmente importa. Porque o ego, ele, quando massageia a nossa carne, ele gera uma revolta escondida que normalmente só percebemos na altura que a gente vai tropeçar, digamos assim, porque a gente fala sem raciocinar. São coisas que estão ali escondidas que a gente prefere não tocar, e ao longo de um tempo ela vai se enchendo, disfarçando de algo que depois vai ganhar forma, mas quando ganhar forma, quando ela vier para fora, nós naturalmente não vamos ajustar. E geralmente a gente nem sequer dá conta. Leva um bocadão de tempo para dar conta. Normalmente, somente quando a gente começa a andar com pessoas que são completamente o oposto daquilo que a gente vê, é que a gente percebe isso. Ou seja, imagina, é a mesma coisa, tipo, eu ser cristão e andar com pessoas do mundo. Eu não vou ser igual como elas. Há certas coisas em mim, tipo, que são diferentes, que se nota. A forma de eu falar, a forma de andar, a forma de vestir, a forma de me comportar, etc. Não estou a dizer que seja, porque quem olha para mim
Não sou provavelmente, provavelmente normal nesse sentido. Mas é como, sei lá, é como uma marca que te distingue, sabe? E o teu coração é basicamente isso. O teu coração tem a capacidade de te alimentar, de te salvar, de te curar ou de te adoecer. Depende daquilo que você ingere, depende daquilo que você procura. E tentar compreender até onde é que isso te leva para perto de Cristo ou te afasta dele é uma caminhada bem necessária, digamos assim. É necessário ter disciplina, é necessário ter obediência, é necessário ter discernimento para você entender o homem, a carne, os desejos, as coisas ruins que te trazem na vida, ou a paz, que é o caminho que te leva à salvação, digamos assim. É aquele lugar de reencontro onde você estabelece suas prioridades, onde você estabelece o seu posicionamento e você consegue encaixar cada patamar da sua vida em geral, tipo, de forma organizada, né? Ou seja, tudo na sua vida tem um lugar certo, apropriado para você colocar. E tudo se encaixa, fica em ordem. Que você entende ali naquele lugar que o seu compromisso é esse. Por exemplo, se o meu compromisso for com coisas de finanças, tipo dinheiro, etc. Quando eu não tiver dinheiro, eu vou ficar mal, vou ficar ruim, eu vou me sentir mal, eu vou ficar triste. Mas se o meu compromisso for Jesus, se o meu compromisso for com Cristo, a vida é um caos, eu vou entender. Claro que também se passa por outros tipos de responsabilidades, da qual neste momento eu não tenho, graças a Deus. A única preocupação que eu tenho, infelizmente, tipo, não tenho conseguido suprir tudo isso, mas em breve isso vai mudar, graças a Deus, espero eu. Mas minha confiança e minha fé nunca falha. Mas era isso que eu estava por fora. De vez em quando tenho estas coisas tipo que eu estou com um pico de depressão. E de vez em quando tipo fico desanimado, calo a boca, empiezas a falar e fico assim meio. Por exemplo, eu estou querendo desistir de gravar esse vídeo já. Porque eu não tenho ânimo. Eu perco o ânimo. E eu só quero parar. Quero largar fora. Por causa gravei um vídeo muito incrível. Pronto, mais ou menos. Mas eu paguei. Porque eu tive a mesma coisa. E ao longo do dia todo eu tive assim. Eu hoje tipo, fiz um esforço para levantar da cama e tomar um banho. Eu não tomava 3 dias. Sim. A depressão tem essas coisas. E lidar com isso não é fácil. E aprender então quem somos para podermos nos levantar é pior ainda. Mas isto para concluir aquilo que eu estava a falar. Quando nós entendemos a nossa prioridade, e no meu caso é Cristo, nós conseguimos nos levantar de forma diferente. Porque nós percebemos que o primeiro compromisso que nós temos no nosso dia é com isto. É com aquilo que tu buscas no teu interior. Eu, por exemplo, a minha prioridade é mudar o meu coração. Porque eu tenho um coração de caca. E eu não quero ele para mim. Eu tenho um coração rebelde. E eu não quero rebeldia. Eu já fui muito assim, um cara muito revoltado, muito triste, muito solitário e tudo mais. Hoje em dia eu já não tenho mais isso. Hoje em dia eu percebi que eu tenho paz com Deus. Eu acho que a melhor coisa que um homem pode querer na vida é paz com Deus. Porque isso sacia, isso satisfaz a tua vontade. Que você entende que você não é mais acusado. Você não deve nada a ninguém, você não tem de encaixar em ninguém, você não tem de procurar satisfazer ninguém, é só você e Deus. Não estou dizendo que agora eu vou ser tipo arrogante, prepotente, etc. Infelizmente tem pessoas que fazem isso, sim, tem. Mas o nosso intuito não é esse. Nós devemos ser completamente diferentes disso.
e devemos tentar alcançar sempre a melhor forma de fazermos isso, não é? Então, que nós possamos aprender isso, a ganhar e ter essa mentalidade de poder de escolha, de sermos filhos, de acessarmos esse lugar incrível. Ou não, isso depende da escolha de cada um. Tem pessoas que não querem isso e está tudo bem. Cada um puxa aquilo que quer e se sente bem com isso. Mas nós temos de entender que nós podemos ser bastardos, filhos adotivos ou filhos legítimos. Tem muita gente dentro das igrejas também, assim como eu já compreendi, como eu também já fui, que eu possuo a mentalidade de adotado e não de filho. Filho não pede licença, filho simplesmente entra na presença. Então que nós possamos ter essa mentalidade de filhos e não de adotivos, para que nós não nos amoldemos a este mundo, mas mudemos a nossa mentalidade.